problema para cada pessoa. Porque talvez uma situação que é um problema para mim não é para outra pessoa. Se eu vejo algo como com uma potência muito maior do que ela tem, com uma dimensão muito maior, aquilo já ativa em mim sentimentos que podem me paralisar, podem me dar medo, e aí a minha capacidade de resolver aquela situação pode ficar comprometida, né? Então, ajudar as crianças e adolescentes a entenderem assim, o que é um problema para você, né? Por que isso é um problema para você? O que que te pega ali? Porque quando a gente consegue também colocar a situação numa realidade, assim, no chão, né? Sem ver monstros, assim, é muito mais fácil de você encontrar caminhos alternativos. Normalmente, as situações problemáticas ativam na gente sentimentos intensos, né? Porque é uma coisa ruim, né? Normalmente. Então, caramba, olha isso que se apresentou na minha frente, vou precisar resolver, não sei como é que eu faço. Então, se você fica com muito medo, se você fica muito angustiado, se você fica muito assustado, se você vê aquilo como uma ameaça, a chance de você conseguir resolver aquilo, se desembaraçar daquela situação, é muito menor. Tem maneiras da gente antecipar um problema ou evitar um problema, algo que tem ali uma sementezinha de que daí pode se complicar. Vamos mexer nisso agora, antes que a coisa se complique, né? E aí, quando o problema se apresenta realmente, é super importante que a gente tenha mínimo de criatividade, e criatividade não tem a ver com arte só, né? Tem também. Mas é muito mais amplo do que isso, né? É poder achar alternativas. Eu tenho que me proteger também para não trazer problemas que são mais do futuro e que agora eu não tenho o que fazer e que aí me geram mais ansiedade, né? E às vezes são soluções que precisam ser imediatas. Às vezes não, né? Às vezes eu tenho tempo de pesquisar, de planejar, de pedir ajuda, mas às vezes é uma situação imediata e aí que eu acho que a gestão das emoções tem um papel importantíssimo. Se você está num momento que aconteceu um negócio ali na hora e você tem que resolver, se você entra em pânico, você não faz nada, né? Então, conseguir respirar fundo, ter calma, nem que depois você desabe, né? Cai chorando, né? Mal, mas você conseguiu ali na hora fazer o que precisava ser feito, né? Quando a gente se vê, né? Ou a criança se vê muito envolvida, né? Muito absorvida por um problema, é importante pedir ajuda. Né, assim, quando a gente realmente sente que não está dando conta, né, aquilo ali tá demais, né? Quem pode me ajudar? O que pode me ajudar? Essa rede de apoio, ela é super importante. Que iniciativas, de repente, já tem a ver com isso? A gente precisa acionar mesmo, né, esse grupo de pessoas para a gente não ficar sozinho, tendo que resolver problemas, não se abrindo. E aí isso, obviamente, vai levar para uma disfunção, né? Para um sofrimento agudo. É importante a gente relativizar tudo para a criança, né? É falar sobre a realidade da vida. Né? Olha, isso acontece com todo mundo. Então, às vezes, a gente acaba estimulando um sentimento de culpa, né? Como se, assim, não pode desistir, tem que ser forte, né? Tem que conseguir fazer as coisas, não pode errar, né? Essa questão do erro, gente, assim, a gente ainda está com esse desafio na mão, né? Apesar de se falar muito já no campo da educação que o erro é importante, que a gente aprende com o erro, na prática a gente fica dando mensagem contraditória, né, para os adolescentes. Não, pode errar sim. Tá, mas se eu erro na prova de no zero, então assim, que erro é esse? Do que a gente está falando? A gente protege muito, claro que em função também, principalmente nas grandes cidades, de violência, né, de riscos, mas a gente protege mais do que precisa. É super importante, né? A gente estimular a autonomia, vai lá, tenta resolver sozinho. Se você não conseguir, a gente está aqui. É não já resolver pela criança ou resolver pelo adolescente para minimizar o sofrimento, né? A gente tem essa tendência. Tem problemas que não tem solução. E aí também é um aprendizado de vida, assim, ensinar os filhos a saber que, olha, tem coisas que a gente não vai resolver. E aí a gente vai ter que lidar com isso, com o fato de não poder resolver isso. Não está nas nossas mãos, né? Vai além do que é possível para a gente. E como é que a gente vai encarar isso? Como um desastre, né? Com muito sofrimento? Ou, olha, é isso, é a realidade, é muito duro para mim e eu vou ter que seguir em frente assim mesmo. Então não pode falar isso, não pode falar aquilo, né? E às vezes o que elas precisam é a realidade, né? De um jeito calmo. E é assim, às vezes traz muito alívio isso também, né?